Já considerou a possibilidade, apenas uma hipótese, de que a raiz de seus problemas seja algo completamente inesperado? Algo que atua constantemente nos bastidores da sua existência, enquanto você se esforça para reparar as consequências sem enfrentar a verdadeira causa? E se eu lhe dissesse que tudo, absolutamente tudo em sua vida, se submete a um conjunto preciso de leis tão exatas quanto as que regem as marés, o crescimento das árvores e até mesmo o pouso de uma espaçonave na Lua? Parece inacreditável. Algo de ficção científica, não é? Mas a verdade é que sua vida é regida por princípios que você nunca aprendeu na escola. E o pior, você sofre as consequências por ignorá-los até agora. Eu também vivi assim, por muito tempo, até que tudo mudou. O mais fascinante é que a maioria das pessoas vive como se tudo ocorresse ao acaso, como um jogo de sorte, onde alguns parecem abençoados pelo sucesso, enquanto outros sofrem com uma série interminável de infortúnios. Mas vou compartilhar uma verdade transformadora. Nada, absolutamente nada, é mera casualidade. Existe uma lei atuante constantemente, com precisão matemática, a lei da perpétua transmutação de energia. Tudo ao seu redor está em constante movimento, em perpétua transformação. A energia que compõe o universo jamais permanece estagnada. Ela flui ininterruptamente, passando de um estado a outro, de uma forma a outra. Isso inclui sua vida, seus desafios, suas conquistas e, principalmente, seus resultados. Talvez você se pergunte por que parece preso. Por que o dinheiro sempre acaba antes do final do mês? Por que sua carreira não progride? Por que os relacionamentos falham? Por que sua saúde é tão frágil? Eu compreendo, pois já estive exatamente onde você está. Conheço a angústia de olhar para o extrato bancário e sentir o aperto no peito, de abrir a geladeira e calcular o que pode comprar, de projetar um futuro nebuloso, sem perspectivas. Mas eu descobri que enquanto me concentrava nas dificuldades, me lamentando e me sentindo vítima, eu apenas reforçava a energia da escassez. E o universo, obediente como sempre, continuava me dando mais do mesmo. Eu vibrava na frequência da falta e recebia exatamente isso em troca. Lembro-me de uma fase específica da minha vida, quando trabalhava como zelador em Toronto. Limpava escritórios de empresas, lugares onde outros construíam fortunas, enquanto mal tinha dinheiro para o transporte de volta para casa. Uma noite, deitado no chão do meu pequeno apartamento, olhando para o teto, questionei-me. Por que minha vida é assim? Por que nunca consigo sair dessa situação? Foi então que descobri um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ali, pela primeira vez, comecei a entender que minha situação não era resultado de azar ou destino cruel, mas sim uma consequência direta da energia que eu projetava, da forma como utilizava, ou melhor, desperdiçava, as leis da vida. A partir daquele instante, tomei uma decisão: mudar minha vibração interior. Comecei a visualizar a vida que desejava, a me comportar como se já a tivesse alcançado e, sobretudo, a estudar incansavelmente o funcionamento da mente humana e a atuação dessas leis universais. E o que aconteceu? A transformação foi inevitável. Em poucos meses, passei de alguém completamente sem recursos para alguém que ganhava milhares de dólares por ano, algo inimaginável naquela época. Mas isso não foi sorte, foi a aplicação consciente da energia. Compreendi que se tudo é energia, e a energia está sempre em movimento, então eu poderia redirecionar essa energia para criar a vida que eu queria. Agora, permita-me uma pergunta direta. Quantas vezes você já acordou com o peso da ansiedade, com o medo de que nada mudará? Quantas vezes você pensou que este mês seria igual aos anteriores? Enquanto você vibrar nessa frequência, a vida continuará lhe entregando o mesmo. Não estou dizendo para fingir que tudo está bem ou se iludir. Estou falando de uma mudança real de energia, de uma decisão interior, de começar a agir, pensar e sentir como alguém que merece, que está pronto para receber o que deseja. O mais interessante é que estudos recentes em física quântica demonstram que partículas subatômicas só se manifestam quando observadas. Significa que sua atenção,
intenção e foco moldam literalmente a realidade ao seu redor. Não é apenas filosofia, é ciência. Se você se concentra no que não tem, adivinhe o que o universo continuará lhe entregando? Mais daquilo que lhe falta. Mas se você focar sua atenção, emoção e ações no que deseja construir, as circunstâncias à sua volta mudarão. As pessoas certas aparecerão, ideias novas surgirão. Portas que pareciam trancadas começarão a se abrir. Que tal um desafio simples? Nos próximos 3 dias, antes de dormir, visualize com riqueza de detalhes a vida que deseja. Imagine como seria acordar na casa dos seus sonhos, trabalhar com o que ama, ter dinheiro suficiente, boa saúde e relacionamentos extraordinários. Sinta a emoção como se tudo já fosse real. E durante o dia, haja como se estivesse a caminho disso. A energia que você emite é a realidade que atrai. E quando você aprende a trabalhar conscientemente com essa lei, sua vida nunca mais será a mesma. Você já notou como a vida parece ter um ritmo próprio? Como se tudo ocorresse em ondas. Há fases em que tudo flui. O dinheiro aparece, as oportunidades surgem, os relacionamentos melhoram. E de repente, sem aviso prévio, tudo desmorona. O telefone silencia, os clientes desaparecem, o dinheiro evapora, os problemas se acumulam. Parece que a sorte lhe virou as costas, não é? Eu sei como é, pois vivi isso incontáveis vezes. Mas algo mudou completamente minha perspectiva sobre esses altos e baixos. Tudo na vida funciona em ciclos. Existe uma lei que rege esse movimento. A lei da ritmicidade. Nada permanece estático. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, volta a subir. As estações mudam, a maré sobe e desce. O dia vira noite e a noite vira dia. É um fluxo, um movimento natural, inerente à vida. O problema é que a maioria das pessoas, talvez você também, encara os momentos difíceis como o fim. Quando a crise chega, quando as contas se acumulam, quando um relacionamento termina, quando a saúde se fragiliza, o que você faz? Se desespera? Reclama? Pensa em desistir? Eu fazia exatamente isso. Entrava em pânico, mergulhava em pensamentos negativos, acreditava que tudo pioraria, e piorava mesmo. Houve uma fase da minha vida, após alcançar certo sucesso, em que me envolvi em investimentos que não compreendia. Resultado: perdi quase tudo que havia construído em anos. Foi um dos períodos mais sombrios da minha jornada. Lembro-me de noites em claro, olhando para o teto e me perguntando: como deixei isso acontecer? Senti vergonha, medo, raiva, tudo junto. Mas o que me fez levantar novamente foi lembrar dessa lei. Foi entender que se eu estava no fundo do poço, o próximo movimento natural seria a ascensão. E foi exatamente o que aconteceu. Quando parei de lutar contra o ciclo, quando aceitei que era apenas um momento transitório e comecei a me preparar mentalmente para uma nova fase, as coisas começaram a mudar. Um convite inesperado para uma palestra, um novo cliente, um projeto bem-sucedido, tudo voltou ao normal. Agora deixe-me perguntar: quantas vezes você se entregou ao desespero, achando que o momento ruim duraria para sempre? Quantas vezes desistiu, justamente a poucos passos de virar o jogo? Pesquisas em psicologia mostram que a maioria das pessoas abandona seus projetos, metas e sonhos exatamente no ponto de maior tensão emocional, que é, curiosamente, o momento que precede a mudança. O que você precisa entender é que reconhecer os ciclos da vida lhe dá poder. Quando sabe que está em uma maré baixa, não entra em pânico. Você se prepara, se fortalece emocionalmente, estuda, se capacita, mantém a mente aberta, pois sabe que a próxima onda chegará, sempre chega. Um alerta importante: não confunda aceitar o ciclo com acomodação. Uma coisa é entender que é uma fase, outra é cruzar os braços e esperar que as coisas se resolvam sozinhas. Não, você precisa agir, precisa continuar plantando, mesmo quando parece que nada floresce. Um exemplo claro: Walt Disney. Antes de criar seu império, ele faliu, foi rejeitado por inúmeros estúdios, perdeu os direitos sobre seu próprio personagem, Oswald, o coelho sortudo. Qualquer outra pessoa teria desistido, mas ele entendeu o ciclo e seguiu em frente,
criando nada menos que o Mickey Mouse, transformando o fracasso em uma nova fase de sucesso. Pense, qual ciclo você está vivendo hoje? Está na maré alta ou na baixa? Se está na baixa, ótimo. Significa que a subida está mais próxima do que imagina. Mas para isso, você precisa perseverar, precisa continuar. Faça o seguinte: pelos próximos 7 dias, anote tudo de positivo que acontecer, mesmo as coisas pequenas. Um sorriso, uma mensagem inesperada, uma boa notícia, qualquer sinal de que a maré está mudando. Isso o ajudará a manter o foco e a energia no lugar certo, até que a virada aconteça. E acredite, ela acontecerá. Agora vamos ao ponto, que talvez doa mais, inclusive para você. A relação entre causa e efeito. Quero que você pare por um segundo e olhe ao redor. Tudo, absolutamente tudo o que está acontecendo em sua vida, hoje, é efeito de causas que você mesmo criou, consciente ou inconscientemente. Se você está endividado, se está em um emprego que detesta, se sente sozinho, se sua saúde está debilitada ou se sua vida parece um ciclo interminável de problemas, a verdade é que tudo isso tem uma origem. Nada é obra do acaso. Nada acontece porque o universo resolveu puni-lo. Isso é a lei da causa e efeito em ação. Por muitos anos, fui um exemplo de como essa lei pode atuar contra nós quando não entendemos seu funcionamento. Passei boa parte da minha juventude reclamando da vida, do governo, dos patrões, da falta de oportunidade, da economia. Eu culpava tudo e todos, menos a única pessoa responsável pelos meus resultados, eu mesmo. Teve um episódio que até hoje me causa uma mistura de vergonha e gratidão. Estava sentado em um carro velho e quebrado que havia comprado com o pouco dinheiro que me restava após pagar contas atrasadas. O motor mal funcionava e naquele dia simplesmente parou no meio da rua. Fiquei ali no frio com a chuva começando a cair. E novamente comecei com o velho discurso. Por que isso só acontece comigo? Por que minha vida é tão difícil? Foi ali, naquele instante, que tudo fez sentido. Entendi que aquele carro parado, aquela situação, aquela sensação de fracasso, era um efeito direto de anos tomando decisões erradas, alimentando crenças de escassez e cultivando hábitos destrutivos. Aquele dia foi meu ponto de virada. Foi quando assumi que, se quisesse resultados diferentes, teria que começar a causar coisas diferentes. E o mais curioso é que a maioria das pessoas sabe disso. Lá no fundo, elas sabem, mas continuam esperando que alguma força externa as salve. Quantas vezes você disse ou pensou: quando eu ganhar na loteria tudo vai mudar? Ou, quando meu chefe me der uma promoção, aí sim minha vida melhora. Enquanto você esperar por causas externas, os efeitos continuarão sendo os mesmos. Veja Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, ganhou milhões de dólares, foi amado pelo público, mas ignorou as causas que estava plantando em sua vida pessoal e acabou perdendo quase tudo: dinheiro, prestígio, liberdade. Sua vida virou um caos. Por quê? Porque os efeitos que colhemos são sempre, sem exceção, consequência direta das causas que plantamos. Não importa se você é uma estrela mundial ou uma pessoa anônima, a lei é a mesma. E se você quer um exemplo contrário, observe Oprah Winfrey. Vítima de abusos, pobreza extrema, rejeição. Mas em vez de usar essas experiências como desculpas, ela usou cada uma delas como combustível e plantou causas que a levaram a se tornar uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo. E a ciência corrobora o que essas leis espirituais ensinam há séculos. Pesquisadores da Universidade de Yale conduziram um estudo que acompanhou centenas de pessoas por mais de 10 anos e descobriram que indivíduos que tomam decisões proativas e assumem a responsabilidade pelos seus resultados têm uma probabilidade significativamente maior de alcançar sucesso financeiro, emocional e profissional. Não é coincidência. É a lei da causa e efeito funcionando com precisão. Um alerta muito sério. A cada minuto que você permanece inerte, alimentando pensamentos negativos, reclamando, procrastinando,
Você está criando novas causas que inevitavelmente gerarão efeitos amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Sua vida daqui a 6 meses será o reflexo exato do que você decidir fazer ou não fazer a partir de hoje. Por isso, proponho um desafio prático que mudará seu dia a dia. Nos próximos 5 dias, toda vez que se pegar reclamando, se lamentando ou culpando alguém, pare imediatamente, respire fundo e troque esse pensamento por uma ação. Pode ser pequena, pode ser uma ligação que você estava adiando, um currículo que precisa ser enviado, um agradecimento que você nunca fez, mas faça algo que crie uma nova causa positiva. Novas causas, novos efeitos. E posso garantir que sua vida pode mudar de forma impressionante quando você decidir assumir esse controle. Agora, algo que pode ser uma chave definitiva. Todo problema que você enfrenta, toda dificuldade, todo obstáculo, toda dor, já carrega em si a semente da solução. Não é conversa de autoajuda, é a pura aplicação da lei da polaridade. Essa lei universal afirma que tudo tem 2 lados. Onde existe o negativo, existe também o positivo. Onde existe o fracasso, existe a possibilidade de sucesso. Onde existe o medo, existe a coragem. E o mais curioso, os 2 lados sempre vêm juntos como as 2 faces de uma moeda. Lembro-me de uma época em que estava prestes a desistir das minhas palestras. Inverti meu pouco dinheiro restante em uma turnê, aluguei salas, preparei o material. E no primeiro evento, sabe quantas pessoas apareceram? 3. Olhei para aquelas cadeiras vazias e pensei, isso é um sinal de que devo parar. É o universo me dizendo que não sou bom o suficiente. Mas então, como um clique, lembrei da lei da polaridade. Se existia aquele lado negativo, obrigatoriamente existia um lado positivo. Me forcei a enxergar a situação por outro ângulo. 3 pessoas haviam ido até lá, tinham saído de suas casas, se deslocado porque queriam ouvir o que eu tinha a dizer. Naquele momento, decidi que daria a melhor palestra da minha vida, como se estivesse falando para milhares de pessoas. O resultado? Aqueles 3 participantes saíram tão impactados que começaram a me indicar para outras pessoas, e a partir daí, minha carreira começou a ganhar um novo ritmo. Hoje, olhando para trás, percebo que aquele foi um dos momentos mais importantes da minha trajetória. Se eu tivesse me rendido ao lado negativo, talvez você não estivesse me ouvindo agora. E agora pergunto, quantas vezes você só consegue ver o lado ruim da situação? Quantas vezes, diante de um problema, se fecha completamente, como se só houvesse escuridão, sem sequer tentar procurar o outro lado? A psicologia moderna tem um termo para isso: viés de negatividade. Estudos feitos por universidades como Harvard e Stanford mostraram que nosso cérebro é programado biologicamente para prestar mais atenção ao que é ruim. É um mecanismo de sobrevivência herdado dos tempos das cavernas. Só que hoje, em vez de fugir de um leão, fugimos das próprias oportunidades simplesmente porque só conseguimos ver o lado ameaçador das coisas. Imagine quanto dinheiro, felicidade, relacionamentos e saúde você já perdeu por não ter treinado sua mente para buscar o outro lado. Aquele emprego que você perdeu talvez tenha sido a oportunidade perfeita para começar o negócio que você sempre sonhou. Aquele relacionamento que terminou talvez tenha sido o empurrão que faltava para você se olhar e evoluir como pessoa. Veja Thomas Edison. Durante os experimentos para criar a lâmpada elétrica, ele falhou mais de 1000 vezes. Mais de 1000 tentativas frustradas. Sabe o que ele respondeu quando perguntaram como se sentia falhando tantas vezes? Ele disse, eu não fracassei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Isso é enxergar a polaridade com os olhos de um verdadeiro vencedor. E um dado que talvez te ajude a fixar essa ideia. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que pessoas que treinam o cérebro para procurar soluções em situações de crise desenvolvem até 25% mais resiliência emocional, o que aumenta significativamente as chances de sucesso financeiro e bem-estar emocional. Um convite desafiador. Toda vez que um problema surgir em sua vida, nos próximos 7 dias,
quero que você anote em um papel, de um lado o problema, e do outro, pelo menos 3 possíveis soluções ou aprendizados que aquela situação pode estar lhe mostrando. Não precisa ser uma solução milagrosa. Apenas o exercício de forçar a mente a buscar o outro lado começará a reprogramar seu padrão mental. E mais, compartilhe esse exercício com alguém em quem confia, um amigo, um familiar, porque quando verbalizamos, a mudança se fortalece, porque no final das contas, a grande virada acontece quando você entende que cada obstáculo é, na verdade, um presente disfarçado, uma chance de crescer, evoluir e, principalmente, provar para si mesmo que é muito mais forte, inteligente e capaz do que imagina. Se há um ponto que quero que você leve consigo após esta conversa, é este. Não existe problema sem solução, só existe perspectiva limitada. E mudar a perspectiva está totalmente em suas mãos, a partir de agora. Absolutamente tudo o que está acontecendo em sua vida agora tem uma causa, segue um ciclo, obedece uma polaridade e está sendo moldado pela energia que você mesmo está emitindo. Nada é aleatório, nada é castigo, tudo é consequência e, mais importante, tudo pode ser transformado. O segredo é começar agora, com o que você tem, exatamente de onde você está. E assim, tendo chegado a este ponto crucial de nossa jornada compartilhada, saiba que o próximo capítulo desta aventura intelectual já aguarda ansiosamente sua chegada, brilhando na tela como um farol de conhecimento, pronto para conduzi-lo a um novo patamar de compreensão. Um degrau mais alto na escada do saber, um passo adiante, rumo à sua própria e inigualável evolução intelectual. Prepare-se para mergulhar em um mar de informações ricas e complexas, repletas de detalhes fascinantes e nuances sutis, conceitos que desabrocharão em sua mente como flores raras em um jardim secreto, revelando as múltiplas facetas da realidade que muitas vezes escapam ao olhar desatento. Este próximo segmento desta nossa exploração conjunta irá desafiar sua capacidade de raciocínio, ampliando seus horizontes intelectuais e aprofundando sua percepção da intrincada teia que conecta todos os aspectos da existência. Aprofundaremos os temas abordados anteriormente, desvendando seus segredos mais profundos, explorando suas ramificações ocultas, expandindo seus limites de compreensão até que as ideias anteriormente obscuras se tornem luminosas e transparentes em sua mente, como cristais cintilantes sob a luz do sol. Prepare-se para uma jornada enriquecedora que expandirá sua capacidade de análise crítica, aguçando sua percepção e refinando seu discernimento, permitindo que você extraia o máximo de valor de cada conceito apresentado, construindo uma sólida base de conhecimento que lhe servirá por toda a vida. A cada passo que damos juntos, nosso entendimento se aprofunda, nossa percepção se expande e nossa capacidade de resolver problemas se aprimora. Imagine-se desbravando um território inexplorado, um vasto e exuberante continente repleto de maravilhas científicas, mistérios históricos e insights filosóficos profundos, todos esperando para serem descobertos. Cada novo vídeo é um novo território, uma nova aventura intelectual, uma nova oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. O que espera por você não é apenas informação, mas transformação. Uma transformação que irá enriquecer sua vida, suas relações, sua profissão e sua forma de enxergar o mundo ao seu redor. É uma jornada que vale a pena ser embarcada, um investimento em si mesmo que lhe renderá frutos abundantes por muitas décadas. Cada minuto dedicado a este aprendizado será um investimento valioso em seu futuro, um alicerce sólido sobre o qual você poderá construir um futuro brilhante, repleto de oportunidades e conquistas. Este esforço não se trata apenas de adicionar mais informações à sua memória, mas de construir conexões significativas entre as ideias, criando uma rede de conhecimento integrada e funcional. Assim, você não apenas acumulará fatos, mas desenvolverá uma verdadeira compreensão profunda dos temas abordados. Não é simplesmente sobre acumular conhecimento,
Trata-se de transformar esse conhecimento em sabedoria. Imagine-se ao término desta jornada, capaz de articular ideias complexas com clareza e precisão, de aplicar seu novo conhecimento a situações reais, de tomar decisões mais acertadas e de superar desafios com mais eficiência e confiança. Agradeço a sua companhia até este ponto. E com a mesma empolgação e entusiasmo que senti até agora, e com a certeza de que juntos podemos alcançar feitos ainda mais extraordinários, desejo-lhe um até breve em nosso próximo encontro, onde iremos continuar a desvendar os mistérios e a construir juntos o futuro do conhecimento. Espero ansiosamente que você prossiga nesta jornada extraordinária, esta exploração intelectual sem precedentes, pois é apenas o começo de uma aventura que promete ser transformadora e duradoura. Não apenas você se tornará um pouco melhor, mas muito, infinitamente melhor do que antes, uma pessoa mais capacitada, mais completa, mais feliz e mais realizada. Te encontro lá no próximo vídeo para continuarmos juntos nessa fantástica jornada rumo à excelência intelectual. Agradeço profundamente o seu tempo, sua dedicação e sua perseverança. O seu desejo inabalável de aprender e evoluir me inspira a continuar a criar conteúdo de valor para você. A cada vídeo, a cada passo, construímos juntos um legado de conhecimento e aprendizado. Até breve.